Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito diariamente aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia de uma forma antecipada, até mesmo para colaborar com meus amigos, meus irmãos e irmãs que apresentam, que coordenam, que presidem celebrações. Eu pesquiso em sites fidedignos e passo aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra diariamente e de forma antecipada. Neste vídeo, aqui para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, eu transmito a liturgia referente a 3 de setembro de 2023. 3 de setembro é o domingo da 22ª semana do tempo comum. É o início desta nova semana. Temos vários santos, entre eles Gregório Magno, São Marino, Bem-aventurada Brígida de Jesus. No rito da celebração deste domingo, nós temos a missa própria, o Glória, o Creio e o prefácio dominical. E a cor dos paramentos litúrgicos é verde. Eu vou depois passar para vocês um resumo sobre os santos do dia. Omite-se a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Então, neste domingo, omite-se a memória, mas eu vou fazer um resumo da vida de São Gregório Magno logo após as leituras e a reflexão. Vamos à primeira leitura, então. A primeira leitura é do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 7º ao 9º. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo da irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Sentia então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. O Salmo responsorial está no Salmo 62 ou 63, vai depender se é da Bíblia latina ou a de Jerusalém. Por isso que tem essa diferença de números, 62 ou 63. Versículo 2º, 3º ou 4º, 5º ou 6º, 8º ou 9º, refrão 2º B. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Repitamos: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Vós sois, ó Senhor meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como um grande banquete de festa. Cantará a alegria em seus lábios, cantará a alegria em meus lábios
ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim fostes sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Repitamos. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 1º ao 2º. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 27. Vamos aclamá-lo primeiro? Aleluia, 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 aleluia. De fato que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas, sim, as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, nós temos o Evangelho e temos também a carta de São Paulo e o livro do profeta Jeremias, para refletir um pouco aqui. Eu quero passar primeiro Jeremias, capítulo 20, versículos do 7 ao 9. Vou pesquisar aqui na Bíblia Sagrada, edição pastoral, de 1990, para ver se tem alguma explicação mais plausível sobre este texto, né? Porque o texto já fala por si mesmo, mas nós precisamos de algo mais esclarecedor. Jeremias 20, capítulos do 7º ao 9º. Vamos lá. É a 5ª confissão de Jeremias. O texto mostra o íntimo de alguém que se entregou à missão profética. Primeiro, o profeta se sente contrariado por uma missão que ele não escolheu, mas para a qual Deus
o destinou. Depois, em segundo lugar, nos momentos difíceis, o profeta tem lampejos de confiança ao perceber que Deus está ao seu lado, amparando-o com sua presença. E, por fim, forçado por circunstâncias difíceis, ele chega ao desespero, preferindo até mesmo não ter nascido. Então, é uma explicação que temos aqui dos versículos do 7 ao 9. Na verdade, aqui é a explicação dos versículos do 7º ao 18. O Jeremias não queria ser profeta, mas Deus o escolheu e determinou que ele fizesse esse papel importante de alertar a comunidade do povo de Israel. Alertar é uma das funções, das missões do profeta. Alertar quem está saindo do caminho, quem não está cumprindo o que Deus deseja. E aí, cabe a cada um fazer esse discernimento e voltar-se para Deus. Agora temos aqui a carta de São Paulo aos Romanos. Eu não vejo assim muita necessidade de explicação, porque a carta é muito clara. Mas não custa nada a gente passar os olhos aqui na Bíblia pastoral para ver o que está escrito. Romanos 12, versículos do 1º ao 2º. Diz aqui a explicação. A vida cristã é resposta à misericórdia de Deus e abrange toda a existência concreta do homem, representada pelo corpo, como centro de vida e ação e de relação com Deus, com os homens e com o mundo. Cada cristão oferece a si mesmo, sendo ele próprio o sacerdote e o sacrifício vivo. Tal sacerdócio é exercido de modo prático através do não conformismo, que critica as estruturas corrompidas pela injustiça, e através de discernimento novo, que deve distinguir a vida de Deus, que leva à justiça e à vida. É uma explicação da Bíblia Pastoral de 1990, que eu não sei se esclarece muito, mas nós passamos aqui para vocês. O importante, né, é ter informações mais profissionalizadas, vamos dizer assim, porque quem escreve é quem cursou algum curso mesmo, né? Quem fez algum curso de teologia, de filosofia, teologia, aí mistura-se teologia com filosofia, por isso que às vezes a própria explicação não nos dá muito conhecimento sobre o texto, que mistura-se filosofia com, às vezes, sociologia também e teologia. Mas vamos ver agora o Evangelho, Mateus 16, versículos do 21 ao 27, o que diz aqui? Mateus 16, 21 a 27. Bem, eu não estou vendo a explicação aqui. Pedro é estabelecido como fundamento da comunidade que Jesus está organizando e que deverá continuar no futuro. Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade sobre essa comunidade, a autoridade de ensinar e de excluir ou introduzir os homens nela. Para que Pedro possa exercer tal função, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é o Messias triunfalista e nacionalista, mas o Messias que sofrerá e morrerá na mão das autoridades do seu tempo. Caso contrário, ele deixe de ser Pedro para ser Satanás. Por isso que Jesus fala, né, de modo tão vigoroso com ele. Pedro será
verdadeiro chefe se estiver convicto de que os princípios que regem a comunidade de Jesus são totalmente diferentes daqueles em que se baseiam as autoridades religiosas de seu tempo. Agora temos mais uma explicação. É sempre importante termos mais de uma referência, né? Vejamos aqui, eu posso dizer Mateus 16. Vocês me perdoem, porque o site que eu sempre consulto não está disponível, o site que tem a reflexão, então eu estou procurando aqui em outros livros que eu possuo aqui, para ver se eu passo para vocês uma reflexão bem clara sobre o que está escrito. Vamos ver Mateus 16. Mateus 16, versículo do 21 ao 27. 16, 21, 27, não. Eu vou passar uma reflexão do Frei Júnior Mendes, franciscano, está no anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. As leituras deste domingo chamam a atenção para pensarmos a partir da perspectiva de Deus. Na primeira leitura, Jeremias capítulo 20, versículos do 7 ao 9, o profeta revela a força de Deus que seduz e faz arder sua alma, fazendo-o realizar as coisas conforme a força divina. O Salmo 62 canta o mistério do desejo humano por Deus. O salmista usa o símbolo da sede e canta os desejos da alma sedenta de Deus. Na segunda leitura, Romanos 12, versículos do 1 ao 2, o apóstolo São Paulo exorta a realizar um sacrifício espiritual e afirma que é preciso distinguir o que é da vontade de Deus e o que é da vontade humana. O Evangelho narra Jesus apresentando aos seus discípulos sua trajetória como oferta em sacrifício, cumprindo assim a vontade do Pai, de Deus Pai, e a vontade meramente mundana na fala de Pedro, que num primeiro momento não aceita o projeto de Deus. Então Pedro é até repreendido, né? É repreendido quando ele diz que Jesus não vai sofrer. Pensava ainda num Messias, num rei triunfalista, e não era, e não foi esse o projeto de Jesus, né? Jesus não foi um rei triunfalista, rei que iria restaurar a dignidade política do povo. Não. Jesus é um rei que veio salvar a humanidade dos seus pecados, né? Bem, eu acho que a reflexão que eu já passei já deu algum esclarecimento. Certamente que todos vão poder, no domingo, ouvir outras explicações nas homilias. Isso vai fazer com que as pessoas tenham discernimento a respeito dos textos bíblicos deste domingo da 22ª semana do tempo comum. Agora vamos aos santos. Dia 3 de setembro é dia de São Marino. Foi diácono do século IV, pregou na região de Rímini e durante as perseguições de Diocleciano retirou-se ao Monte Titano, onde fundou um povoado que daria origem à República de San Marino. Santo do dia 3 de setembro, São Gregório Magno. Olha o santo que seria, se fosse dia de semana, seria uma missa em memória a São Gregório Magno.
Foi papa e doutor da igreja, combateu a heresia nestoriana, defendeu a supremacia da Santa Sé, lutou pela reforma do clero e da vida monástica, enviou Santo Agostinho de Cantuária a evangelizar as Ilhas Britânicas, grande promotor do canto que leva o seu nome, o gregoriano. Morreu em 604. E segundo o site da Rede de Televisão Século XXI, RS21, tem outras explicações, outras informações sobre São Gregório. Vamos lá, então. A Igreja Católica se fez grande devido aos grandes papas, dentre os quais o Papa Gregório, chamado o Magno, ou seja, o maior de todos em sabedoria, inteligência e caridade. Nascido em 540, na família Anícia, de tradição na corte romana, muito rica, influente e poderosa, Gregório registrou de maneira indelével sua passagem na história da Igreja, deixando importantíssimas realizações, como, por exemplo, a instituição da observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa de sua extrema humildade, caridade e piedade. Sua vocação surgiu na infância, sendo educado num ambiente muito religioso. Sua mãe Sílvia e duas de suas tias paternas, Tarsila e Emiliana, tornaram-se santas. As três mulheres foram responsáveis também por sua formação cultural. Quando seu pai, Jordão, morreu, Gregório era muito jovem, mas já havia ingressado na vida pública, sendo prefeito de Roma. Nessa época, buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos, cujo convento foi atacado pelos invasores longobardos. Gregório, então, deu-lhes um palácio na colina do Célio, onde fundaram um convento dedicado a Santo André. Esse contato constante com eles fez explodir de vez sua vocação monástica. Assim, renunciou a tudo e foi para o convento que permitira fundar, onde vestiu o hábito beneditino. Mais tarde, declararia que seu tempo de monge foram os melhores anos de sua vida. Olha, seu tempo de monge foram os melhores anos de sua vida. Como sua sabedoria não poderia ficar restrita apenas a um convento, o Papa Pelágio nomeou-o para uma importante missão, que foi em Constantinopla. Nesse período, Gregório escreveu grande parte de sua obra literária. Chamado de volta a Roma, foi eleito abade do convento de Santo André e nessa função ganhou fama por sua caridade e dedicação ao próximo. Assim, após a morte do Papa Pelágio, Gregório foi eleito seu sucessor. Porém, de constituição física pequena e já que desde o nascimento nunca teve boa saúde, relutou em aceitar o cargo de Papa. Chegou a escrever uma carta ao imperador pedindo que o liberasse da função. Só que a carta nunca foi remetida pelos seus confrades e ele acabou tendo que assumir, um ano depois sendo consagrado em 3 de setembro de 590. Os 14 anos de seu pontificado passaram para a história da Igreja como um período singular. O Papa Gregório levou uma vida de monge, dispensou todos os leigos que serviam no palácio. Olha só, dispensou todos os leigos que viviam no palácio, que serviam, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã. No comando da igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado por sua piedade, a prudência também, e morreu no ano 64, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Os registros mostram que durante seu funeral o povo já aclamava Santo Papa Gregório Magno, honrado com o título de doutor da igreja. Sua festa ocorre no dia em que foi consagrado Papa.
3 de setembro. Como é domingo, no caso, em 2023, não será, né, a missa em sua memória. Santo do dia 3 de setembro, São Rimágilo. Foi bispo e abade entre os anos 671 e 679. Ainda jovem, foi eleito abade de Solignac, na França. Fundou os mosteiros de Stavelot e Malmedy. Santo do dia 3 de setembro, São João Pac, Rujai e companheiros foram mártires. Morreram em 1839. Foram condenados pelos tribunais coreanos ao confessarem ardorosamente a fé católica. Após inúmeras torturas, foram decapitados na porta oeste de Seul. Santo do dia 3 de setembro é o Beato Guala. O Beato Guala foi bispo e faleceu em 1244. Frade dominicano, foi nomeado pelo bispo de Brescia. Lutou pela paz nos tempos do imperador Federico II. No fim da vida, retirou-se ao mosteiro de Astino, na Itália, onde faleceu. Santo do dia 3 de setembro, Beato Bartolomeu Gutierrez, era sacerdote. E também mais 5 companheiros foram mártires. Então, Beato Bartolomeu Gutierrez, que era um padre, e 5 companheiros foram mártires e faleceram em 1632. Por ordem à fé cristã, foram torturados e queimados vivos em Nagasaki, no Japão. Santa do dia 3 de setembro é a Beata Brígida de Jesus Morello, religiosa, falecida em 1679. Após enviuvar, dedicou-se à penitência e às obras de caridade. Fundou em Piacenza, na Itália, a congregação das Irmãs Ursulinas de Maria Imaculada para a educação da juventude feminina. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai é o Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele providenciará aquilo que você suplica, que você ora, que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, que recebeu o título de Cavaleiro do Papa Bento XVI, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz no seu canal no YouTube, onde tira as nossas dúvidas, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor, a resposta que for melhor, Deus nos dará, porque Ele é o nosso Pai Celestial, o nosso divino Pai Eterno. E todo pai quer o bem do seu filho. E agora é o clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, se a tônica é na última sílaba, como os católicos pronunciam, ou na penúltima, como os evangélicos, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia, quando o bem ou o mal que cada um praticou nessa terra será posto às claras para toda a humanidade